Olá, boa tarde. Agora são 4h05. Este é o Justiça Agora. 10% dos processos em tramitação na Justiça são ligados ao direito do consumidor. Para diminuir esse número, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça assinaram hoje um acordo de cooperação técnica que busca soluções mais acessíveis e rápidas. O sistema integrado deve começar a funcionar em agosto. Por enquanto, apenas com reclamações ligadas aos bancos que lideram as queixas. A ideia é promover a solução de conflitos por meio da conciliação. Para atuar de forma integrada, os dois órgãos vão utilizar ferramentas que já estão disponíveis. É o caso do portal consumidor.gov e do PJE, o processo judicial eletrônico, já instalado em mais de 70 tribunais brasileiros. Pelo acordo, a partir do momento em que a reclamação é feita, o consumidor pode escolher entre várias formas de solução de conflitos. A reportagem completa sobre esse acordo no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. A Advocacia Geral da União conseguiu uma liminar de reintegração de posse de um dos prédios da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O local estava ocupado desde a última quarta-feira, dia 15 de maio, por estudantes que participam de manifestação contra o contingenciamento de recursos para universidades públicas. Repórter Isabel Paes. Na ação, a AGU argumentou que a ocupação irregular do prédio poderia comprometer a integridade física e a segurança de servidores, alunos e visitantes da universidade, além da possibilidade de ocorrerem danos aos bens materiais. Na decisão, o juiz concordou com os argumentos da AGU e destacou ainda que a continuidade da ocupação impediria o livre acesso dos estudantes que querem dar continuidade a seus estudos. A Justiça Federal do Mato Grosso do Sul determinou o prazo de 48 horas para que os estudantes desocupem o prédio da universidade e ainda que proibiu qualquer ato que dificulte a continuidade dos serviços da instituição de ensino. Uma grávida de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, conseguiu anular a demissão. A primeira turma do TST determinou que sejam pagas verbas do período de estabilidade. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro analisou o caso de uma auxiliar de serviços gerais que foi demitida no período da gestação. Ela reivindicou o direito à estabilidade conforme prevê a legislação. Pela Constituição da República, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. De acordo com o processo, foi a auxiliar de serviços gerais quem pediu demissão e a empresa não tinha conhecimento da gravidez. Diante da situação, o TRT negou o pedido de estabilidade provisória. O que chamou a atenção dos magistrados foi o fato de a profissional ter tido ciência da gravidez em janeiro de 2015, mas ajuizado a reclamação trabalhista somente em outubro. Para o Tribunal Regional, a auxiliar pretendia receber a indenização do período de estabilidade sem ter que trabalhar, ou seja, teria agido de má-fé. Ao julgar o caso, o TRT destacou que a legislação não assegura qualquer direito quando o contrato de trabalho for encerrado a pedido da empregada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que, apesar de a rescisão do contrato ter ocorrido pela livre vontade da empregada, o TST tem se posicionado no sentido de que o momento do conhecimento da gravidez pelo empregador ou mesmo pela própria gestante não retira do empregado o direito à estabilidade. Por unanimidade, a turma concluiu que a auxiliar deve ter a demissão convertida em dispensa sem justa causa e a empresa terá que pagar a indenização referente ao período de estabilidade, da data da dispensa até 5 meses após o parto. O Justiça Agora fica por aqui. Outras notícias do Judiciário logo mais 6h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Espero você.